Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Mais uma live. Bom dia, boa quinta-feira para vocês. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre orçamento. Tema importantíssimo para desenvolvimento de produto, para a gente manter rentabilidade. Bom dia, Alberto. Bom dia, Flá. Bom dia, Jaila, Paulinho, Avalon. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje, para quem já está dentro do grupo do Telegram, hoje o nosso caderninho é duplo. Hoje a gente tem duas informações lá dentro do nosso grupo do Telegram. A gente vai ter este caderninho aqui, que é onde eu organizei, obviamente, a live de hoje. E a gente tem um caderninho extra, que é um PDF da minha planilha de orçamento parametrizado, para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha, mas é só o resumo. Não é nada muito complexo, eu só peguei a aba resumo do orçamento para não ficar tão abstrato para vocês. Então, terminando essa live, vocês vão lá para dentro do grupo do Telegram para receber esse caderninho da live número 20, da nossa aula número 20, porque eu acredito que realmente essas lives que a gente faz terça e quinta são aulas mesmo. E no mais, se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like no vídeo agora, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre orçamento, principalmente o orçamento parametrizado, e vambora. Vamos direto ao ponto, porque vocês sabem que a Carol é bem objetiva. Então, o que acontece? Qual é o tema da live de hoje? Orçamento. Como desenvolver... Tô descabelada. Orçamento. Como desenvolver um produto imobiliário viável num cenário de aumento de custos dos insumos. Tô recebendo essa pergunta o tempo todo, tanto no direct quanto por e-mail, então eu decidi fazer o tema da live mais focado nisso. Ai, Carol, tô incorporando, o preço da minha construção tá subindo muito. Fiz um estudo de viabilidade lá atrás e eu não contabilizei esse possível aumento de inflação. O que eu faço? Eu aborto o projeto, eu tenho que refazer meu estudo de viabilidade. O que eu tenho que fazer agora? Então vamos junto, vamos entender. Óbvio que para quem já está assistindo as minhas lives há um certo tempo, sabe que eu tenho uma metodologia de trabalho, que é a metodologia da incorporação na prática, aonde a gente vai sempre... E eu não falo só da incorporação na prática, tá, gente? Toda vez que você vai desenvolver um produto, seja um tênis, seja um carro, seja uma luminária, seja, sei lá, uma pizza, você tem que olhar para o mercado. Isso é regra de ouro para qualquer pessoa que vai trabalhar, que vai ser um empresário, que vai produzir um produto para alguém. Volto a dizer, o incorporador, ele pode inovar, lógico, mas ele tem que partir de uma demanda existente. Carol, mas eu tô numa região, a live de anteontem, live de anteontem, era sobre o quê? Como é que eu faço incorporação imobiliária numa área rural ou numa cidade pequena? Carol, tem mercado para isso? Aí eu vou analisar a região, eu vou entender essa região e vou entender a demanda dessa região. Carol, mas a minha região não tem demanda porque não tem concorrência? Tem demanda, foi o que a gente falou na live de terça-feira. Se você não assistiu a live de terça-feira, volta lá dentro das lives no Instagram. Daqui a um tempinho essas lives também estarão dentro do canal do YouTube. Mas volta lá na live para você entender do que eu tô falando, tá? Mas então vamos entender como é que eu falo sobre orçamento para desenvolvimento de produto imobiliário. Voltando para a metodologia da formação, para a metodologia do produto imobiliário viável, para o fluxo da incorporação imobiliária, que é o que eu falo todos os dias. Você vai olhar para o mercado, você vai mapear o mercado, vai entender o que a concorrência está fazendo, vai fazer uma análise comparativa entre os produtos da concorrência.
Você, incorporador, junto com uma imobiliária parceira, vai coletar esses dados de mercado. Dentro dos cursos da incorporação na prática, é óbvio que eu já organizei esse tipo de metodologia. Então você tem uma planilha de análise comparativa de produtos da concorrência, onde você também consegue fazer a precificação do seu produto. Não vou entrar no detalhe disso aqui, porque é um pouquinho mais complexo do que dá para fazer numa live simplificada. Quem quer saber mais sobre isso, tem 2 cursos da IP, Formação em Incorporação Imobiliária e Produto Imobiliário Viável, estão à venda dentro do nosso site. É só clicar no link da descrição do perfil que você descobre detalhes sobre isso. Bom, então eu olhei para a concorrência, eu mapeei a concorrência, eu, incorporador, junto com uma análise de mercado, junto com todos os limitantes do terreno, eu falo, eu acredito que este terreno tem uma vocação para um mix de produto X. Então eu, incorporador, vou definir o mix do produto. Eu vou dizer que é um mall, um street mall no térreo, e eu tenho uma torre de apartamentos, eu tenho uma torre comercial. Ou então eu vou falar que é um condomínio de lote com casa. Ou eu vou trabalhar com multipropriedade, por aí vai. Eu, incorporador, defini o mix do produto. Aí o que eu vou fazer? Vou chamar um arquiteto para fazer o estudo de massa e o quadro de áreas. O que é o estudo de massa? É um projeto hipotético, mas é um projeto que já está utilizando os parâmetros construtivos do terreno, junto com o que eu, incorporador, pedi. Eu quero 60% 2Q, 40% 3Q, 60% apartamento de 2 quartos, 40% apartamento de 3 quartos. Desculpa a tosse, gente. Tá muito seco em Brasília. Então eu, incorporador, defini o mix do produto, chamo um arquiteto para me dar a melhor solução arquitetônica para o mix que eu desenvolvi. Aí o arquiteto vai vir para mim com um projeto, uma planta baixa, um corte e um quadro de áreas preenchido. O que eu tenho que fazer agora? Orçamento parametrizado. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter noção de quanto custa esse projeto hipotético que o arquiteto passou para mim. Como é que o arquiteto normalmente entrega esse projeto hipotético? Ele vai me entregar imagens de referência de paisagismo, imagens de referência de fachada, imagens de referência de itens de lazer, imagens de referência de acabamentos. Então ele me dá uma ideia do que é o produto. Carol, eu nunca fiz incorporação nenhuma. Eu não tenho parâmetros de projeto de obras anteriores. Eu não tenho experiência com obras anteriores. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um orçamentista para fazer um orçamento parametrizado. O que é um orçamento parametrizado? É um orçamento em cima de parâmetros de custo de construção. É utilizar o CUB? Não. É eu ter uma noção de quanto custa a minha estrutura para esse tipo de projeto, porque o orçamentista já tem um custo por metro quadrado para essa estrutura de concreto, estrutura padrão. Ou eu decidi que essa obra eu vou trabalhar com bloco de concreto, alvenaria estrutural grauteada, por exemplo, ou eu vou fazer uma estrutura mista, concreto com estrutura metálica. Então, o arquiteto desenvolve um estudo de massa com um quadro de áreas que me dá um numérico desse produto. O orçamentista vai fazer o levantamento do custo dessa obra. Só que no primeiro momento, a gente vai trabalhar com verbas. Então eu vou ter uma verba para projetos, uma verba para superestrutura, uma verba para vedação, uma verba para estrutura de concreto, uma verba para fundação e por aí vai. Instalações. E aí com esse orçamento parametrizado, que vai olhar estrutura, serviços gerais, instalações, fundações e tudo mais, eu vou ter um valor total dessa obra. Aí eu vou fazer o quê? O cálculo do VGV. O que é o VGV? Valor Geral de Vendas. Com o valor dessa obra, eu vou saber quantos % do meu VGV essa obra corresponde. Carol, se eu não tenho noção do que é VGV, tô voando, você vai voltar nas minhas lives, onde eu expliquei o que é VGV.
Gente, hoje a garganta tá ruim. Então você vai voltar na live sobre VGV, Valor Geral de Vendas, para entender que a venda das unidades autônomas vai pagar. Eu até coloquei um colinho aqui, ó. Tá espelhado, eu sei, depois vocês vão ver isso no grupo do Telegram. O cálculo do VGV vai pagar o lote, a obra, o marketing, os impostos, a administração de obra, a taxa de incorporação, o lucro e a taxa de corretagem. Tudo isso, quando a gente fala, vamos calcular o VGV dessa incorporação imobiliária. Se eu não tenho a menor noção de obra, eu tenho que contratar um engenheiro para fazer o orçamento. Agora, Carol, eu já sou um incorporador, eu já sou um construtor que está querendo virar incorporador, eu tenho parâmetros de obras. O que eu vou fazer? Aí a gente entra no orçamento parametrizado em função dos meus parâmetros como construtor. É a melhor forma, tá? Porque você já sabe quanto custa a sua mão de obra, qual é a tua eficiência de obra, né? Então aí como é que a gente faz? Olha, esse empreendimento é um empreendimento residencial, a fachada dele é de pastilha, eu trabalho com esquadria metálica, esquadrias que já são prontas, o vidro é de 6 milímetros, eu tenho um lazer simples. Essa obra é muito parecida com uma obra que eu entreguei há 2 anos atrás. O que eu vou fazer? Eu, incorporador. Eu vou atualizar o valor dessa obra para valor presente. Quem não sabe o que é valor presente, valor futuro, coloca no Google. Isso é matemática financeira. Você tem que atualizar o valor da obra de 2 anos atrás para valor presente. Então você vai incidir inflação, etc. Então eu atualizo o valor dessa obra pregressa que eu fiz lá atrás, e aí eu vou fazer uma análise bem crítica sobre essa obra. Tá, essa obra, quantos % da minha fachada estava revestido de pastilha? Essa obra estava com 85% da fachada revestida com pastilha, estava com 75%. Essa outra obra, que é a obra que eu quero fazer agora, ela tá com 60% de pastilha. Regra de 3 básica. Essa obra tinha 3 subsolos. A obra que eu tô fazendo agora não tem subsolo, é só vaga no térreo. Então eu tenho que retirar esse valor de subsolo, esse valor de fundação, e trabalhar uma fundação mais simples, mais barata. Naquela obra eu estava usando um revestimento, um porcelanato polido, tanto por tanto, e agora eu consigo um porcelanato mais em conta, sendo 60 por 60. Então eu vou ajustando esses valores. Vejam, eu não estou fazendo um orçamento do zero. Eu estou usando os parâmetros de obra do passado. É óbvio que a gente também tem que ter uma noção de... Existem itens como estrutura metálica, como aço, por exemplo, que teve um aumento de 60% em um ano, né? Desse momento pandêmico que estamos vivendo, a gente teve um aumento muito grande do aço. Então, é óbvio que você também tem que ter noção de como está a situação desses insumos hoje. Mas vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o orçamento dessa sua obra que você já entregou, vai trazer para valor presente e você vai trabalhar com relações de proporcionalidade entre a obra anterior e a obra de agora. Minha piscina dessa obra tinha, sei lá, 80 metros quadrados. Essa piscina aqui é bem menor, tem 12, é pequenininha. Você vai fazer uma análise de proporcionalidade, regra de 3 que seja. Então você vai adequando um valor de obra de uma obra semelhante, com um sistema construtivo semelhante, para a sua realidade de hoje. Isso é trabalhar orçamento parametrizado. Por quê? Porque o orçamento parametrizado, ele serve para a gente tomar uma decisão. Qual é a decisão? Depois que eu fiz a análise comparativa entre a concorrência, eu, incorporador, defini o meu mix de produto, eu chamei um arquiteto que fez um estudo de massa e um quadro de áreas, eu fiz o meu orçamento parametrizado, ou eu mesmo fazendo um orçamento parametrizado em função de uma obra anterior que eu tinha, ou fazendo um orçamento parametrizado contratando um engenheiro para levantar os dados da minha obra. Aí eu vou calcular o meu VGV para ter uma noção de quantos % do VGV está representando a minha obra. A minha obra, o meu terreno e por aí vai. Aí eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica real. Óbvio que na incorporação na prática a gente tem planilhas para fazer
estudo de viabilidade econômica, análise comparativa entre viabilidades econômicas, porque aí é um outro conceito que eu falo muito também. Como é que eu sei que esse cenário é o melhor cenário para o meu terreno se eu só tenho um cenário? Então, é interessante que o incorporador, quando for analisar um terreno, para verificar qual é o melhor produto imobiliário que ele pode desenvolver para aquele terreno, é interessante que ele faça pelo menos 3 cenários de mix de produto. E aí ele vai testar o resultado do estudo de viabilidade econômica desses 3 cenários para decidir qual é o melhor produto. Mas vamos voltar para orçamento. Aí eu fiz o meu estudo de viabilidade econômica e eu tinha na minha cabeça que a minha obra ia custar 48% do meu VGV. E a minha obra está custando 65%. Não existe almoço grátis. Eu tenho meu preço de venda, que é o que gera o meu VGV, o meu valor geral de vendas. Se a minha obra está subindo e eu estou chegando em 65% do meu VGV, quem está diminuindo é o meu lucro. Então, qual é a única forma de trabalhar desenvolvimento de produto para manter lucratividade? Ou você muda o produto, ou você muda as especificações do produto, ou você muda o sistema construtivo que tenha maior eficiência, que tenha maior rentabilidade. Normalmente a gente vai para a industrialização da construção, mas no geral você tem que fazer os dois, tá? E o que é os dois? O meu produto ficou caro. O meu produto hoje corresponde a 65% do meu VGV. Só que na minha pré-viabilidade econômica, eu tinha um teto de 48% do meu VGV. Então eu preciso melhorar a eficiência do meu produto. Eu preciso mudar algumas especificações. Eu vou mudar todas as minhas esquadrias. Eu vou reduzir o tamanho do balanço das varandas, ou eu vou retirar as varandas. Eu vou mudar a especificação da minha área de lazer. Eu vou olhar para as unidades, para o tipo, para o pavimento tipo, que é o que tem maior repetição. Dentro do desenvolvimento de um produto imobiliário, a gente fala do pré-tipo, tipo e pós-tipo, falando isso de uma torre vertical. O que é o pré-tipo? É o embasamento. Subsolos, garagem, térreo, a implantação. O que é o tipo? É a torre, né? E falando isso para incorporação imobiliária de um empreendimento multifamiliar horizontal, né? Um condomínio horizontal. Então eu tenho unidades autônomas distribuídas numa torre. E aí depois eu tenho pós-tipo, que é barrilete, ático, cobertura lá em cima. Sempre que a gente está buscando eficiência e aumento de rentabilidade, aonde que eu vou focar? Eu vou focar no tipo, no pavimento tipo. Dando o mesmo exemplo indo para uma casa, para um condomínio de casas, um condomínio de lote com casa. Se eu preciso melhorar minha eficiência, se eu preciso melhorar a minha relação custo de obra com VGV, aonde eu vou focar meus esforços? Na minha unidade autônoma, que é o que me gera VGV e é o que tem maior replicação. Então, se eu estou fazendo um produto que tem um corredor que está com 5 centímetros a mais, que está reduzindo a minha eficiência de produto, eu vou focar os meus esforços no desenvolvimento do tipo. É sempre assim. E aí, como é que eu vou fazer? O ideal é que, sabendo que o meu orçamento está estourando, eu vou pedir para o orçamentista abrir o orçamento do tipo para eu entender aonde eu estou gerando muito custo. É a fachada, é capacidade de fachada, é eficiência, área privativa dividido por área construída coberta. Às vezes eu estou com um produto econômico e eu estou com uma eficiência de projetos muito baixa. Ou seja, a minha relação entre tudo que eu construo e tudo que eu vendo está baixo. Quando a gente está falando de um produto econômico, eu tenho que construir muito e vender muito. Eu tenho que ter pouca área comum ou pouca área não vendável. E é o orçamento que dá esse diagnóstico pra gente em relação ao produto. Só que se a gente não souber o que fazer com o orçamento, depois que recebeu esse cenário de que a minha obra está custando 65% do meu VGV, o que eu tenho que fazer? Eu olho para o meu orçamento e eu vejo, dentro do meu orçamento, quais são os itens que geraram mais custo. O item que gerou mais custo foi estrutura. Então vamos olhar a estrutura. Eu tive que fazer uma viga de transição aqui, do térreo para o primeiro subsolo. Eu estou trabalhando com laje protendida porque eu tive que fazer vãos muito grandes. Então eu vou mudar esses vãos para eu ter vãos menores e poder trabalhar com uma estrutura convencional.
Então, quando a gente recebe o orçamento parametrizado, ele tem que ser uma ferramenta para mudança de produto. E em cima dessa mudança de produto, aí que é importante a gente ter uma parceria com algum engenheiro, na verdade é o seguinte, quando a gente vai desenvolver uma incorporação imobiliária, o ideal é que a gente tenha várias parcerias. A gente tem que ter um arquiteto, a gente tem que ter projetistas complementares, que você pegue o telefone e fale, olha, tô comprando um terreno numa região tal. Nessa região, eu vi que o vizinho teve que fazer estaca hélice contínua, uma fundação mais cara. Eu tive que fazer drenagem de lençol freático, porque quando tá na época de chuva, o lençol freático aflora. Custo. Então, quando eu começo a ter essa inteligência lá no desenvolvimento do mix de produto, lá no desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica, eu ganho eficiência, eu ganho rentabilidade. Então, ter parceiros, engenheiros, projetistas de projetos complementares, arquiteto, orçamentista, próximos, é muito importante na hora de desenvolvimento de produto. E eu tô falando lá atrás, antes de comprar o terreno. Eu ainda estou fazendo um estudo de viabilidade econômica para definir qual é o produto que eu vou desenvolver. E aí vem isso, é num cenário normal. Qual é o cenário que a gente está tendo hoje? É um cenário de inflação. É um cenário de aumento dos insumos. É óbvio que a gente já teve um cenário pior de aumento dos insumos. Às vezes fica um pouco abstrato quando a gente acompanha os indicadores de mercado ou quando a gente lê valor econômico, exame, fala lá, houve uma desaceleração no aumento dos insumos. O que é isso, Carol? Tá diminuindo ou tá subindo? Complexo, né? Desaceleração do aumento dos insumos é um bom sinal, mas ainda não é um sinal verde. Significa que antes a gente estava crescendo muito rapidamente o preço dos insumos. E agora a gente continua crescendo, mas a gente está crescendo não num nível mais alto, a gente está crescendo numa porcentagem menor. E essa porcentagem está diminuindo. Então, antes eu tinha um crescimento acelerado do preço dos insumos, ou seja, subiu 5, subiu 10, subiu 15, subiu 20 e foi subindo quase numa PG, numa progressão geométrica, numa PG. Hoje, a gente continua tendo aumento do preço dos insumos, mas está tendo uma desaceleração, ou seja, subiu 10 num mês, subiu 8 num mês, subiu 7 no outro mês, então a gente está tendo uma desaceleração do aumento do preço dos insumos, mas nós continuamos tendo um aumento no preço dos insumos e a previsão é que no próximo semestre a gente tenha uma estabilização dos preços. Mas quando a gente tem um cenário de ainda aumento do preço dos insumos, isso significa que a gente tem que ter aquele nosso coeficiente de segurança dentro da obra. E o que é isso? Eu falei que quando a gente faz um orçamento parametrizado, a gente pega um parâmetro de uma obra anterior. Então, por exemplo, eu terminei uma obra 2 anos atrás, eu pego o valor dessa obra, trago para valor presente, corrijo o valor dessa obra. Quem não sabe o que é valor futuro, valor presente, coloca no Google, é legal você estudar isso. Aí eu atualizo esse valor de obra e eu começo a trabalhar com uma proporção de como é o produto que eu estou desenvolvendo agora em relação ao produto que foi feito antes. Só que a minha obra, o momento hoje, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo uma análise de viabilidade de um produto para verificar se esse produto é um produto imobiliário viável para a minha empresa. Mas quando é que eu vou entregar essa obra? Carol, eu ainda estou em novos negócios. Eu ainda estou estudando o terreno para saber qual é o tipo de produto que eu vou desenvolver, para saber quanto eu vou pagar no terreno, para poder desenvolver projeto, né? Porque vamos lá, a partir do momento em que eu validei esse orçamento, não, esse orçamento chegou em 48% do meu VGV. Beleza. Então, eu aprovo esse produto para que ele seja desenvolvido para um projeto de aprovação, um projeto de prefeitura, né? Depois eu vou fazer os quadros da NBR 12721, depois eu vou fazer o registro da incorporação e depois eu vou fazer o lançamento e a venda dessas unidades autônomas. Só que aquele orçamento, o orçamento que eu tô fazendo hoje é para uma obra que eu vou entregar daqui 24 meses ou mais. Então eu também tenho que colocar dentro desse orçamento essa possibilidade de inflação.
E aí é que é importante a gente ter um orçamentista experiente, que é aquela pessoa que está acompanhando a evolução dos preços. Não é simplesmente um cara comprador que pega telefone e fica ligando. Quanto custa? Quanto custa? Não, ele está perguntando quanto custa, mas ele tem uma inteligência para entender quanto custava, quanto custa e qual é a previsão de aumento. Isso é trabalhar com inteligência. Isso é trabalhar com incorporação imobiliária. E por isso que eu falo, construção não é incorporação imobiliária, porque incorporação imobiliária é estratégia de negócio. Então, o orçamento que você faz para um lançamento imobiliário, você tem que olhar para o cenário de orçamento hoje e vou colocar IGPM mais 8 ao ano, até entregar minha obra. Pô, Carol, aí vou dar um exemplo. Tô desenvolvendo um negócio aí, não posso entrar muito em detalhes, mas em dezembro do ano passado a obra custava 10 milhões. Em dezembro do ano passado, a obra custava 10 milhões. Foi meu orçamento parametrizado. Comecei a mexer no produto, porque a minha inteligência de mercado me mostrou que eu podia fazer algumas coisas diferentes nesse produto. Fiz um orçamento parametrizado de novo. Meu orçamento subiu para 13 milhões e meio. Só que desses de 10, na verdade 9,5 para 13 milhões e meio, são 4 milhões de aumento, certo? Só que também teve uma mudança, um upgrade de produto. Então, óbvio que o meu preço de vendas vai mudar. Só que desses 9,5 para os 13,5, quase 14, 1,5, 1 milhão e meio é só, como fala? É só reserva para aumento de inflação. É o meu IGPM mais 8. Eu acho que eu botei IGPM mais 8,5. Se não me falha a memória, o orçamentista que fez. Não lembro certinho. Então, esse 1 milhão e meio, ele já é um valor realizado? Não. Ele é um valor que pode ser que ele volte para o meu lucro. Entende? Só que eu preciso ter esse valor planejado. Porque se a minha obra subir de preço e chegar nos 14 milhões, eu tenho como pagar. Eu não vou ser pega no susto. Hoje, a minha obra não vale 14 milhões. 14 milhões eu vou entregar essa obra daqui 2 anos, daqui 2 anos e meio. Então, eu já coloco a correção para que, se eu entregar aquela obra naquele momento, com o valor de 14 milhões, eu continuei tendo meu lucro, eu continuei dando rentabilidade para os meus investidores, eu continuei tendo um produto imobiliário viável. E é assim que a gente trabalha na incorporação imobiliária. Então, entenda uma coisa. O orçamento parametrizado, ele é uma ferramenta crucial para você desenvolver produto. Porque, volto a dizer, não é simplesmente olhar para o mercado, fazer uma análise comparativa dos produtos que existem no mercado e falar, vou desenvolver isso. Arquiteto, faz um estudo de massa em quadro de áreas. Aí o arquiteto faz o estudo de massa em quadro de áreas, você faz o orçamento e lança o produto. Não, gente. Você vai fazer uma análise comparativa entre 3 cenários de produto para esse terreno e depois você vai definir qual é o melhor cenário de produto para esse terreno. Aí você vai rodar um orçamento parametrizado e vai rodar uma viabilidade econômica. Se no teu orçamento parametrizado ele não atendeu as premissas que você fez lá atrás, que é a análise que a gente faz, chega um terreno para mim. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego a minha HP, minha calculadora, e faço uma conta de padaria de VGV. É isso que a gente faz. Faço a minha conta de padaria e falo, beleza, uma obra custando tanto, essa região aqui dá para vender por tanto um metro quadrado, eu consigo fazer uma eficiência de projetos de 80%, isso vai me dar uma área privativa de tanto, a área privativa vezes o preço do metro quadrado, vai me dar um VGV de tanto, o terreneiro falou que o permutante quer, que o dono do terreno quer tantos milhões no terreno dele, tantos milhões em permuta dá tanto, isso tá dando 8%, 7% do meu VGV, tá, beleza, tá dentro do meu... E aí eu faço uma conta de padaria para ver se vale a pena eu investir meu tempo, porque meu tempo é meu ativo mais caro. Então eu olho pro terreno, faço uma análise de viabilidade rápida, que é a conta de padaria, né, que é um método que eu desenvolvi há uns anos atrás. Faço a minha conta de padaria para verificar se aquele VGV faz sentido para o meu planejamento estratégico para minha empresa, se aquele produto é um produto imobiliário viável. Aí eu vou estudar.
Aí eu vou estudar o mercado, aí eu vou fazer um estudo de massa, vou fazer um quadro de áreas, vou fazer um orçamento parametrizado para fazer um estudo de viabilidade econômica, para definir e ajustar esse produto para ele me entregar a margem de lucro que eu quero. Só que, volto a dizer, para a gente trabalhar orçamento, a gente precisa entender que o orçamento é no dia 1 e o que pode acontecer até o ano 3, por exemplo. Então é muito importante a gente ter essa visão muito pé no chão, porque papel aceita tudo, né? Na hora de comprar um terreno, aquele VGV tá maravilhoso, aquele lucro de 28%, e na hora que você vai entregar a sua obra, seu lucro caiu para 17%, porque você não olhou inflação, você não previu aumento de insumos e você não fez um orçamento parametrizado do seu estudo. Pular essa etapa é dar um tiro no pé. Deixa eu ver aqui, tem pergunta... Tem umas perguntas que apareceram aqui. Eita. Alguém perguntou alguma coisa, como faço? O Alberto perguntou como faço para compartilhar a live no WhatsApp. Eu acho que quando eu postar essa live dentro do Instagram, você pode clicar naqueles 3 pontinhos, copiar o link e mandar pro WhatsApp. Mas durante a live, eu acho que não dá não, viu, Alberto? E aí tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Se eu tiver um engenheiro parceiro sem experiência com orçamento, onde posso indicar para que ele busque os parâmetros? Não tem como. Ou ele vai levantar o orçamento, viu, Ricardo? Ou ele vai fazer o orçamento. Parâmetro, entenda uma coisa, parâmetros de projeto é uma coisa que você ganha com a experiência de orçamento. Então, ou ele tem essa experiência, ou ele vai levantar. Ele vai ligar para um engenheiro calculista e vai falar: fulano, tô com uma obra assim, assim, assado, tem uma área privativa de tanto, tem tantos subsolos. Você consegue fazer uma análise para mim, uma análise técnica de qual seria o FCK de concreto, qual seria a taxa de aço? Me dá um custo básico aí de orçamento para uma obra desse tipo. Aí você vai ligar pro cara de fundação, pro projetista de fundação. Fulano, tô fazendo uma obra assim assado, tô estudando um terreno em tal lugar, tô querendo fazer uma obra de 12 pavimentos, nessa região, pela tua experiência, você já fez obra nessa região? Se eu fizer uma laje assim, usando o estudo de massa e o quadro de áreas que o arquiteto fez, não tem como ele buscar, assim, tudo bem, tô respondendo. A busca dele pelos parâmetros vai ser ligando para os projetistas complementares para dar parâmetros de custo e correndo atrás de tipos de esquadria. Então ele vai mandar o projeto para uma empresa de esquadria parceira, ele vai mandar o projeto, você vai levantar uma quantidade de grama e você vai levantar esses parâmetros pegando o telefone. Não tem como queimar a etapa. E o CUB não resolve, tá? O CUB não te dá números reais para você trabalhar. Se ele não tem... O que eu faria, tá, Ricardo? Se o teu engenheiro parceiro não tem experiência com orçamento, contrata um orçamentista. Cola no orçamentista junto com o seu engenheiro parceiro e queima essa ponte pro seu engenheiro parceiro aprender com o orçamentista, tá? Porque onde a gente não pode errar é no orçamento, tá? Assim, se você perguntar o que você acha que eu devia fazer, eu acho que você não deve tentar aprender sozinho. Se você não sabe fazer orçamento, se o teu engenheiro não tem experiência com orçamento ou não se sente seguro para colocar o seu primeiro empreendimento na sua mão. Eu, por exemplo, Carolina Caribé, sei fazer orçamento, sou boa em orçamento, não faço. Não faço orçamento, eu contrato. Eu não tenho segurança, com todos esses anos de experiência, não me sinto experiente o suficiente para fazer orçamento de qualquer empreendimento que eu esteja desenvolvendo. Não tem. Eu vou chamar alguém para fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente já vai caminhar para o encerramento. Não tem mais pergunta. Bom, gente, então, só para finalizar a nossa live, se você ainda não deixou like, deixa like. Compartilha essa live com quem você acha que precisa saber sobre orçamento. E vamos entender o seguinte: o orçamento, ele tem que ser uma ferramenta de desenvolvimento de produto. Ele não é uma foto do seu produto. Ele não pode ser simplesmente uma foto do seu produto. Ele tem que ser uma ferramenta para te ajudar a corrigir erros e te ajudar a ir no caminho estratégico ideal, tá bom? Para quem ainda não participa
do nosso grupo do Telegram. Esse caderninho aqui, ó, vai estar lá no nosso grupo do Telegram daqui a pouquinho, junto com mais um PDF, que é só uma aba resumo bem simples da minha planilha de orçamento, que faz parte dos cursos da incorporação na prática. Dá uma olhadinha nessa planilha, porque é importante você entender o seguinte: lá eu coloco uma pizza e eu coloco quantos % da minha obra equivale cada coisa, pra gente começar a ter uma noção de onde está o maior peso. Ah, o peso está em estrutura, o peso está em fundação, o peso está em instalações, o peso está em casinhas, né? Tô fazendo casinhas, tá na vedação, tá no telhado, madeiramento do telhado, tá no revestimento. Cada empreendimento vai ter um peso numa coisa diferente. Às vezes eu tô falando de um prédio comercial que eu entrego ele no osso, o peso provavelmente vai estar na fachada, que eu fiz de vidro laminado colado, por exemplo, né? Então a gente precisa entender aonde está o peso para poder correr atrás da eficiência, para correr atrás de um aumento de rentabilidade do produto. E aí, rever o produto, mudar o produto, adequar o produto para o mercado, mas para o meu bolso também. Muitas entrelinhas que te levam ao sucesso, Alan. Alan, verdade, muitas entrelinhas, né? Eu tento passar o máximo possível aqui nas lives com vocês, mas realmente são muitas entrelinhas e a gente precisa realmente correr atrás de se profissionalizar, de estudar, aprender. Deixo o meu convite aqui também, a gente ainda está com inscrições abertas para o nosso programa Acelere IP, que é um programa de aceleração para incorporadores e futuros incorporadores. Se você é um incorporador e quer desenvolver o seu negócio em até 6 meses, lançar o seu produto, começar a vender, revisar o seu produto antes de lançar, se você está precisando de ajuda para tomar decisões estratégicas agora, a gente tem um programa chamado Acelere IP que começa segunda-feira. Sim, segunda-feira e feriado, e a gente vai começar na segunda-feira, 8 da manhã. Então, se você quer acelerar o seu negócio, não quer um curso online, mas quer que eu esteja ao vivo com você, vem participar desse programa. Quer saber mais sobre isso? Manda um direct ou entra no link na descrição do perfil chamado Acelere IP, onde eu vou te ajudar a tirar o seu negócio do papel e colocar o seu produto no mercado para ser vendido com rentabilidade, com eficiência, com planejamento estratégico. Então é isso. Obrigada pela participação de vocês e a gente se vê amanhã. Tchau!